Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shri Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Namo Krishna Padaya Krishna Bhutta Simati Hridananda Das Goswami Janamine Namaste Krishna Mindase Pramadaya Prabhupada Siddhanta Nasini. Hare Krishna. Então, nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça, C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, no 11º canto, 15º capítulo, no verso 25. Então, Krishna está continuando aqui com foco na descrição dos diferentes poderes místicos e vai continuar a chocar um pouco com o tipo de poderes místicos que são listados, revelando desejos desses yogis. Parece estranho, né? Vamos ver aqui. Vocês vão gostar desse primeiro. Esse primeiro é um pouco chocante. Então, vamos ler junto. Viharishyan Surakridem Matstam Sattvam Vibhavayed Vimaneno Patishtantim Sattva Vritti Surastriyam Viharishyan Surakridem Matstam Sattvam Vibhavayed Vimaneno Patishtantim Sattva Vritti Surastriyam Viharishyan Surakridem Viharishyan Surakridem Matstam Sattvam Vibhavayed Matstam Sattvam Vibhavayem Vimaneno Patishtantim Vimaneno Patishtantim Sattva Vritti Surastriyam Sattva Vritti Surastriyam Viharisham Surakridem Viharisham Surakridem Matstam Sattvam Vibhavayem Matstam Sattvam Vibhavayem Vimaneno Patishtantim Vimaneno Patishtantim Sattva Vritti Surastriyam Sattva Vritti Surastriyam Viharishan, desejando desfrutar, Sura, dos semideuses, Akridem, nos jardins aprazíveis, Mad, em mim, Stam, situado, Sattvam, o modo da bondade, Vibhavayem, deve-se meditar em, Vimanenam, de aeroplano, Upatishtanti, chegam, Sattva, no modo da bondade,
Vritti, Vritti, aparecendo, aparecendo, Sura, Sura, dos semideuses, semideuses, Striya, Striya, as mulheres. as mulheres. Repita comigo, o yogi O yogi que deseja desfrutar que deseja desfrutar nos aprazíveis jardins dos aprazíveis jardins dos semideuses dos semideuses deve meditar deve meditar no modo purificado da bondade no modo purificado da bondade que está situado dentro de mim. que está situado dentro de mim. E então, E então, as mulheres celestiais, as mulheres celestiais, geradas do modo da bondade, geradas do modo da bondade, aproximar-se-ão aproximar-se-ão dele dele. em aeroplanos. Falei que vocês iam gostar, né? Então vou ler aqui sozinho. O yogi que deseja desfrutar nos aprazíveis jardins dos semideuses deve meditar no modo purificado da bondade que está situado dentro de mim. E então as mulheres celestiais, geradas do modo da bondade, aproximar-se-ão dele em aeroplanos, em vimanas. Bom, muito interessante, né? Primeiro a gente vê aqui nessa questão dos vimanas, né? Que a gente menciona volta e meia. Aqui tem uma menção direta, então vimana, aqui está traduzido como aeroplano, né? A gente entende que como eles são vindo de outros planetas, então espaçonave, então, né? Então tem esse detalhe bacana. Mas o que está acontecendo? É famoso os jardins, os aprazíveis jardins dos semideuses. É bem famoso isso, menciona-se muitas vezes em diferentes textos, que, né, em outros planetas, em lugares melhores do que o planeta Terra, vivem esses seres da natureza, esses seres poderosos que regem a natureza, que a gente chama de semideuses, né, os suras. Aqui a palavra usada foi sura. Daí que tem a palavra asura, aquele que não é sura, né, que a gente mal traduzido como demônio, assim, mas sura, então aqueles que moram, né, os celestiais, como Thor, né, aquela galera assim, a gente conhece na cultura grega e tal. Então, mencionaram, eles, né, têm suas regiões, eles moram em outros lugares e lá é um lugar de desfrute, tirando aqui o planeta Terra, o resto do universo é um lugar de prazer material. É um lugar, né, todo o universo é para as almas que ainda estão apegadas à matéria, ao corpo, então naturalmente ao prazer corpóreo, prazer sensorial, né? Se você está no universo, é porque você está apegado ao prazer sensorial, em algum nível, de algum jeito, mas a gente que está aqui encarnando, se a gente encarnou é porque a gente estava com algum interesse desse tipo, entendeu? Então todo mundo no universo está só reencarnando porque está com a identidade na superfície, identificou-se com a forma corpórea física, né, a matéria, e aí por essa identificação, naturalmente, então, deseja desfrutar do corpo de algum jeito, né, cada um do seu jeito, e então todo mundo no universo está assim. Mas aí as pessoas que estão em certa categoria kármica, quase todo mundo, tirando os habitantes terrestres, como nós, eles têm acesso a uma vida muito boa, porque afinal, né, pessoas têm seu karma bom e eles precisam viver seu bom karma de algum jeito, né? Eles estão aqui por isso, a gente está aqui encarnado porque a gente está querendo viver um bom karma. Então, essa facilidade de ter um bom karma é dada para todos, né? Então, as pessoas que estão naquele momento agora de estar queimando o bom karma, né? Acumulou muito bom karma e agora tem que gastar, né? O universo não deixa você ficar acumulando, ele tem que gastar. Então, eles gastam esse bom karma. Então, são situações, assim, são descrições muito prazerosas. Então, eles têm um padrão, claro, de vida, de beleza, de saúde, de riqueza, de poderes, etc, etc. Maravilhoso, né? Assim,
usar a palavra invejoso, né, para quem tá assim, para quem tá apegado assim, invejoso. Muito melhor do que o maior bilionário nesse planeta pode imaginar ter, muito, muito além. Então são situações de enorme desfrute material. E nesse processo eles têm um estilo de vida diferente, eles têm um parâmetro de vida diferente do nosso parâmetro terrestre. Aqui então na Terra a gente tem essa necessidade de, basicamente, né, de lidar com tribulações. Aqui a gente está aqui para ralar, né? Você já deve ter notado. Então aqui a gente está aqui para ralar, né? Eles chamam assim o campo de atividades fruitivas. Então a gente está aqui para ralar mesmo, assim, né? E basicamente é uma provação após a outra, aí você tem seu prazerzinho, mas enfim, é tudo bem sofridinho, né? Então assim, é tudo meio difícil, o prazer não é muito grande, a dor é facilmente, né? A dor é fácil, o prazer é pouco, enfim, é tudo meio difícil, assim, né? Então aqui a gente fica nessa relação. E aqui tudo é complicado, né? Então aqui até essa coisa que né, as escrituras védicas não têm esse medo de falar, o óbvio, né? Que sexo é, se não o maior prazer material, né? Mas enfim, tá lá em cima, né? Tá no ranking, nos top, né? Enfim, então obviamente que o sexo tá lá em cima na lista de prazeres, né? Se você tá a fim de prazer material, né? Essa opção tá lá, mas mesmo aqui a gente rala, então sexo aqui na forma terrestre é difícil, né? É difícil, que as pessoas são feias, né? E fedidas não, é assim mesmo, sabe? É tudo, né? Complicado, e engravida muito facilmente, né? Não, é verdade, é tudo muito difícil, né? Então essa coisa aqui, você viu que é complicada aqui, né? Assim, é complicado. Mas lá não. Lá eles falam, né? Eles não têm cheiro corporal, né? Eles são muito cheirosos no bom sentido, eles não têm BO, né? Eles não têm odor assim corporal. Então assim, eles não têm odor nenhum corporal, eles são muito bonitos, né? E ficam jovens, né? Assim, eles já nascem ele não tem essa coisa que a criancinha já nasce meio que já adolescente. Então, assim, não tem essa coisa de ficar ralando com criança lá, sabe? E não engravida, juro pra vocês, eu não estou inventando isso, e não engravida à toa, assim, não tem essa, sabe, engravida, eu acho que eles, quando ele está muito afim, eles combinam assim, mas não tem gravidez indesejada no mundo celestial. Com isso, com vidas que duram, né, um tempo, sim, a perder de vista, né, no nosso padrão terrestre, são centenas de milhões de anos, né? O padrão numa vida dos Suras é de 300 milhões de anos no padrão terrestre. O tempo funciona diferente para eles, mas enfim, eles têm a sensação de viver, né, longamente. Então não tem aquela coisa dessa vidinha curta, nossa, de novo, essa relação nossa que você fica assim, né? Se você for atraente, você fica atraente 10 anos, né? Não tem isso, sabe? Eles ficam a perder de vista atraente, assim. E como tem essa liberdade, não tem esse problema de gerar, de ter filhos indesejados, eles têm padrões morais, não tem as regras morais que a gente tem aqui em relação ao sexo. Que aqui a gente tem que ter, porque, de novo, tem muita coisa envolvida, né? Então, você tem sexo aqui, é um rolo, logo tem filho. Então, assim, tem que ter um monte de regras, assim, sociais e morais, porque é um dharma, né? Tem que controlar a coisa, porque dá bagunça, né? Mas eles não. Então, lá é meio que livre, entendeu? É meio que tá tudo bem, né? Porque não tem doença, não tem gravidez indesejada, sabe? Não tem nada a perder. Entendeu? Você está lá para se divertir mesmo. Então, é meio liberado, é solto. Então não tem essa coisa assim muito estrita, sabe? Assim, é meio solto. Então, e eles têm esses jardins, né? Eles fazem, né? Porque você vai fazer, porque ficar fazendo sempre no palácio, né? Você pode fazer na natureza. As pessoas gostam de fazer aqui nas nossas cachoeiras, né? Então, assim, você fica à vontade, né?
Então eles se divertem muito. Então tem isso. Vocês vão lembrar que tem um poder místico que o yogi só enxergava, lembra? Tinha um poder místico só de olhar, de ter a TV, né? Tem um canal pornô, só de ver o jardim já era legal. Eles tinham um poder místico que era só de enxergar os tais jardins. Deve rolar, né? Imagina. Então, só de enxergar o jardim já era um poder místico. Aqui é um upgrade. Aqui é para os membros, né, exclusivos. Aqui é um upgrade, você não só enxerga, mas você participa. Legal. E é legal, que nem aqueles programas, e a gente vai pegar você na limusine, né? Uau, já é legal, e vão te pegar de limusine em casa, é. Então eles vêm de limusine celestial, pega você em casa e leva lá. E você participa. Então é muito legal, né? Mas é isso, né? E você vê que é isso. Porque isso que acontece. Então, mas você viu que foco em Sattva. Sattvam, Sattva, 2 vezes é mencionado Sattva, porque Krishna fala na Bhagavad Gita que se você vive em Sattva sem espiritualidade, você não está com foco devocional, você não está com foco em Kaivalya, esse yogi não está com foco em libertação espiritual. Esse aqui não é um yogi devotado a Deus, não é um yogi que está querendo praticar bhakti, não. Esse yogi, obviamente, está com um programa diferente, né? Mas é Sattva. Krishna fala na Bhagavad Gita, aquele que morre em Sattva, o que acontece com ele? Ele fala, ele é elevado aos planetas celestiais. Então, se você vive em Sattva, você, no momento da morte, se acumulou, né? Se você foi uma boa pessoa, realizou seu dharma ao longo da vida, e você está em Sattva, aí você recebe um upgrade, né? Com 0 espiritualidade, com 0 devoção, com 0 despertar espiritual, pelo ciclo natural do mundo material, ao ser uma boa pessoa e morrer em Sattva, ao cultivar mais Sattva do que outras coisas, você recebe automaticamente essa próxima vida, essa reencarnação vai ser lá nos planetas celestiais, né? Justamente para poder fazer esse tipo de coisa, né? Então isso é para quem ainda está com foco na vida material, mas é uma boa pessoa, tem um bom karma, Sattva, cumpriu seus deveres, ele mantém a mente no aqui e agora, entendeu? Tenta não ferir ninguém, tenta ser amigo de todos, sabe? Essa pessoa recebe. E é engraçado isso, por que as pessoas querem isso, por que não quer voltar? Porque não está pronta ainda. Eu fiz um vídeo essa semana, e o vídeo era porque Deus criou o mundo. E aí eu expliquei, não, Deus criou o mundo porque a gente tem um desejo de ser Deus, né? Então a gente quer ser o centro das atenções, a gente quer ser adorado, a gente não quer adorar. E a gente começa, né, como um grande ser, o seu Brahma, e depois, né, vai valendo a lei do karma. E aí uma pessoa me escreveu assim, poxa, como é que faz pra gente voltar a ser Deus? Assim, eu acho que eu não estou pronta ainda para voltar para Krishna. Eu quero, tipo esse programa aí que você falou aí, eu quero fazer esse programa de ser Deus e ser adorado. Como é que faz? Entendeu? E assim, ele foi sincero, né, ao falar isso, mas isso é normal. A religião védica, quando vocês leem a Bhagavad Gita e Krishna fala mal dos Vedas, fala, Arjuna, não dê bola às palavras floridas dos Vedas, Krishna fala para Arjuna. Ele está falando disso. A religião, não o caminho do yoga, a religião popular da cultura védica, dos 4 samhitas, o Rig Veda, Samhita, a religião popular era essa, era de você trabalhar de tal forma nessa vida humana para você poder ir para esse reino dos Suras, para você na próxima vida nascer
aqui. Essa era a vida. Então, quando Krishna fala Bhagavad Gita e está apresentando o caminho do yoga na sua forma pura, né, na sua forma devocional pura, ele fala para Arjuna, não dê bola para aquilo mais não. Não dê bola para aquilo. Porque depois que você for aqui, você tem que voltar a nascer como ser humano. Então, assim que explica, né? O samsara é assim. Então, você vai lá, se diverte, fica lá, mas depois você tem que nascer aqui de novo. Então, vocês já foram lá. Todos vocês já foram lá. Todos vocês. Então, você já foi lá. Aí você volta. Aí você quer mais. Aí você tenta ser um deusinho aqui, não dá certo, é um fracasso. Enfim, né? E aí, o chamado verdadeiro do yoga, não, vamos quebrar isso tudo, né? Porque tem coisa melhor. Porque a gente pode ver que tem coisa melhor. Mas é importante você trabalhar os seus desejos. Porque sim, você pode chegar nesse nível de ter um poder mental tão grande, yógico, para você desenvolver o poder de você, pelo seu poder do yoga, você conseguir agora, imediatamente, não tem que morrer, esperar. Você pode imediatamente invocar, né, um Uber desses aqui, um Sura Uber desses aqui, vem, te pega e leva lá, sabe? Você pode ter esse poder, né? Demoraria, né, uma vida inteira de prática, mas você tem que trabalhar isso. Você deve trabalhar os seus desejos para realizar. Vem cá, é isso mesmo que eu quero? Mesmo nessa situação tão legal. O que dizer de você querer pegar uma menina qualquer aí no fim de semana? Nesse nível. É isso? Será que tem algo melhor do que isso? Tem algo melhor do que ser levado numa espaçonave para fazer sexo no jardim celestial? Uma deusa, literalmente uma deusa. Tem muita gente que fala, não tem. Tem não. No vídeo eu brinquei assim, diz que se você quiser voltar, né, ao reino de Deus, ficar com Deus, diz que 2, se quiser ficar aqui. Aí o cara falou, tem um diz que 3 para eu ser Deus? Então diz que 3 se você quer isso. Vai queimar o botão, né? Vai queimar, né? Se a gente fizesse isso, as pessoas iam queimar o 3, iam quebrar o botão. Eu quero 3. Porque não entendeu ainda. E eu achei legal. Aí, no mesma sequência, né? Porque foi um tópico assim, a semana uma outra pessoa falou, não, eu quero ver se eu estou errado, porque a vida inteira eu só me interesso pela transcendência, sabe? Eu estudo tudo, tal, estudei teologia. Eu só quero saber de voltar a Deus. Eu estou prontinho assim, eu quero, sabe? Aí ele falou assim, poxa, aí um dia eu falei, eu estava lá pregando, eu falei, aí quem está pronto para morrer agora e voltar a Deus? E todo mundo ficou me olhando com cara de doido. Aí, será que eu estou errado? Eu falei, não, você está certo, mas é porque é difícil as pessoas terem esse foco, né? Mas esse é o foco correto do yogi. Esse é o foco correto do yogi que entendeu que essa, né? Que a Shunya Artha, né? Que não tem nenhum valor na matéria. Shunya Artha. Mas sei lá, você vai ter que trabalhar isso em você. Você vai ter que ser sincero com você. Você não pode ser falso com você. Você tem que ser sincero e ver, vem cá. E pensar, né? Por isso que tem inteligência. Por isso que tem esse conhecimento, tem inteligência. É para você trabalhar isso dentro de você. Vem cá, o que é melhor para mim mesmo? Será que tudo bem? Ah, legal, sexo com uma deusa e tal. Mas é isso? Ou tem algo melhor? Como amar, como aquela, né? A paz e harmonia e amor, bhakti. Você tem que pensar, mas será que isso não é melhor? É muito melhor. E os textos falam, olha, é muito melhor. Você tem que entender que não tem comparação. O nível de prazer não se compara. Mas você vai ter que
processar essa informação dentro de você. Para você, com isso, se livrar desses desejos. Poder gradualmente, assim, não, isso aqui entendeu? Isso aqui não é importante. Isso não é um desejo verdadeiro. Meu desejo eu não posso, né? Como é que eu vou querer ficar preso na matéria, seja em qualquer corpo, em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa? Para que eu quero ficar preso? Sujeito a nascimento e morte, sujeito ao samsara, quando eu posso estar amando o infinitamente amável. E se eu acho que esses jardins são aprazíveis, imagina Vrindavan, o jardim secreto de Krishna, de Deus. Então, assim, você tem que processar e sentir que você merece mais, entendeu? Você tem que ser mais ganancioso ainda, entendeu? Assim, Rupa Goswami falava assim, o segredo de Bhakti ele usava a palavra ganância. Traduz como ganância, essa vontade. Você tem que ter muita vontade mesmo. Entendeu? Você tem que desenvolver essa vontade, Loliam. Você tem que ter essa vontade, greed, essa vontade, mas essa vontade pela perfeição da vida mesmo. Por uma vida eterna, num corpo que você está achando que um corpo de uma deusa é legal. Imagina o corpo espiritual puro, imagina seu corpo, a sua Swarupa, que a gente mencionou na aula passada, imagina seu Swarupa, um corpo feito totalmente de Brahman, né? Seu corpo eterno, inesgotável, de pura luz, de puro amor, imagina. Então, se acha que é legal um corpo de um Sura, imagina um corpo do seu corpo original. A sua forma original, não tem comparação. Se você acha que... Imagina se essas deusas são bonitas, imagina a beleza das gopis. Você acha que elas são mais feias? O Krishna tem pessoal mais feio com ele do que Indra? Não. Né? É uma beleza inconcebível, espiritual, pura. Então você tem que transcender, você não pode fugir, não, eu não estou interessado em nada, a gente não pode ser bobinho assim, a gente vê muitos mestres caindo por causa de sexo, porque, né, não adianta repressão, não adianta ficar fingindo que você não interessa, achando que você é superior, que você está além, isso aí é caminho para a perdição, entendeu? Você tem que, não, tudo bem, eu tenho essa atração, mas eu vou, vou canalizar isso direito, casa, você canaliza, você faz, não vou, não vou, né, manter-me nos padrões corretos aqui, eu sei que está lá, não vou fingir que eu não tenho, não vou fingir que eu sou iluminado, que eu não tenho, nem vou ficar também abusando de discípulos e discípulos, sabe? Não, eu tenho, como é que eu posso fazer? Ok, eu caso, não sei o que, posso masturbar, eu vou fazer alguma coisa que eu vou canalizar isso direito para não machucar ninguém, para ficar dentro do Dharma, entendeu? Não vou fingir mas meu foco é ali, é além disso tudo. Eu estou só, controlando isso aí para ficar aqui no foco correto, no foco real, para não perder o objetivo verdadeiro de mente. Porque esses desejos, imagina, se está sendo mencionado aqui, se Krishna está falando isso para yogis, nesse nível de poder, quem somos nós para dizer que, não, eu não tenho interesse, sabe? Pode ser, né? Estatisticamente 1% da população é assexual. Não tem desejo nenhum sexual, 1%. Então tudo bem, você pode ser esse 1% que não tem desejo. Mas é só nessa encarnação, nem isso não vai durar também. Na próxima encarnação já vai ser outra coisa. Então a gente não pode fingir que não é real. É real. Não precisa se entregar, não precisa cair numa, né? Então agora tem que fazer sexo com todo mundo. Não é para fazer, não. É para ficar pianinho dentro do Dharma, porque aqui no mundo material, como terráqueo, você não pode sair sexo com todo mundo, não pode. Não dá certo aqui. Porque aqui ninguém está em sattva, então não vai dar certo.
vai dar muito problema para você. Você vai sofrer emocionalmente, fisicamente, você vai fazer outras pessoas sofrerem, não vai dar certo. Entendeu? Então a gente tem que trabalhar isso, trabalhar o desejo para viver bem, trabalhar o desejo internamente para não ficar mantendo aquele desejo, sabe? Saber a posição daquele... tudo bem, é um desejo, mas olha, ele está aqui e meu desejo de amar, de servir Deus, esse está mais em cima. Esse é mais legal, porque ele é melhor. Ele é mais prazeroso. É mais prazeroso amar do que fazer sexo. Não precisa ser muito avançado para saber disso. É mais prazeroso você, sabe, ter uma missão, viver o propósito, você está lá engajado com amor. Isso é muito mais legal do que qualquer experiência sensorial. Qualquer uma. Qualquer comida, qualquer sexo é melhor. Então você tem que realizar isso para você poder gradualmente, enquanto você tem esses desejos bobinhos, mundanos, você começar a desejar algo mais legal, mais profundo, mais espiritual. Esse é um verdadeiro yogi. Como Krishna fala, você desenvolver essa capacidade dos desejos ficarem entrando, ele fala, mas o yogi não se perturba. Que nem os rios entram no oceano e o oceano não sobe. Então esse é o yogi, esse é o tipo de yogi que a gente quer ser mesmo. Ok? Ok, vamos ler mais um verso. Repita comigo, o yogi que tem fé em mim. O yogi que tem fé em mim. Absorvendo a mente em mim. Absorvendo a mente em mim. E sabendo que meu propósito sempre se cumpre. Sabendo que meu propósito sempre se cumpre. Em qualquer ocasião. Em qualquer ocasião. Alcançará seu propósito. Alcançará seu propósito. Através do próprio meio. Através do próprio meio. Que ele determinou seguir. Que ele determinou seguir. O yogi que tem fé em mim, absorvendo a mente em mim e sabendo que meu propósito sempre se cumpre, em qualquer ocasião, alcançará seu propósito através do propósito, do próprio meio que ele determinou seguir. Então aqui é o poder místico chamado Yata Sankalpa Samsiri. A pessoa alcançará seu objetivo ainda que o procure em momento inauspicioso. Então, essa é a questão do foco e da determinação do yogi. Isso é uma qualidade necessária e comum do caminho do despertar, do caminho do yoga. Essa propósito, você ter o foco e manter essa determinação férrea de seguir o caminho. Isso faz parte do caminho do yoga, muito necessário, porque a gente vai ter que lidar com tantas coisas, né? Como eu falei, essas tentações, esses desvios, essas coisas erradas, e você tem que ficar lá firme no seu propósito. Por isso que é importante, primeiro, você saber qual que é o seu propósito final, verdadeiro, último, espiritual, eu estou falando aqui. Né? Então, primeiro você tem que alinhar, por isso que primeiro você tem que parar e pensar. Esse trabalho nosso de guiana aqui é para você pensar, entender quem sou eu, o que é melhor para mim, quais são as minhas opções. Ok, então é isso que eu quero. E nesse caso aqui, o que a gente está, que Krishna está recomendando, a gente recomenda, é que você queira atingir Swarupa em amor eterno por Krishna. Então é isso que você quer. Esse é o foco. Esse é meu propósito. E eu vou lá e vai ter tentação para cá e coisa para lá e atraso e tropeço e provação. Mas eu estou focado nesse propósito. Isso é peça-chave. Isso aí praticamente é suficiente, entendeu? Se você fizer isso, aí vai acontecer. Não tem como falhar. Né? Você sabe que por cima você sabe que esse é um desejo de Krishna também. Então fica fácil, porque o seu desejo está alinhado com a vontade de Krishna. Krishna falou assim, quem sabe que meu propósito sempre se cumpre. E qual que é o propósito maior de Krishna? Que você volte a Ele.
Então esse é o propósito de Krishna. Então você está alinhando o seu propósito com o propósito de Deus. Aí pronto, aí não tem nada que pode te interromper. Só você mesmo. Então esse foco absoluto em fazer as coisas acontecerem. Neste verso, a palavra yatha, sempre que, indica que mediante o poder místico chamado yatha sankalpa samsiddhi, a pessoa alcançará seu objetivo, ainda que o procure em momento inauspicioso. O Senhor Krishna é chamado de Satya Sankalpa, ou aquele cujo desejo, intenção, propósito ou resolução sempre se cumprem. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur menciona que a pessoa deve se determinar a reviver sua perdida relação com o Supremo Senhor Krishna, através do método infalível do serviço devocional, Bhakti, que se pode executar em qualquer momento, em qualquer lugar. Existem muitos livros que dão a orientação apropriada para quem deseja alcançar o Senhor Krishna, e mencionam-se os seguintes: Sankalpa Kalpa Vriksha de Srila Jiva Goswami, Sri Govinda Lilamrita de Srila Krishnadas Kaviraja, Sri Krishna Bhavanamrita e Sankalpa Kaldruma de Srila Vishwanath Chakravarti e Sri Gauranga Smarana Mangala de Srila Bhaktivinoda Thakur. São livros, né, um livro aqui do século XIX e outros livros do século XVII que foram mencionados nessa lista aqui. Na era moderna, sua divina graça C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada deu-nos mais de 60 volumes grandes de literatura transcendental que nos podem fixar firmemente no caminho de volta ao lar, de volta ao Supremo. Nosso sankalpa, ou determinação, deve ser prática e não inútil. Devemos decidir dar uma solução permanente para os problemas da vida, voltando ao lar, voltando ao Supremo. Então esse é o ponto, realmente, assim, essa é a minha experiência pessoal e a minha recomendação que sempre foi dada por todos os mestres na nossa linhagem, e é isso. Jnana, você precisa de conhecimento, tem esses livros para isso, use esses livros, esse curso, outros cursos, estuda. Você precisa só de conhecimento, todo mundo é capaz, não é uma questão intelectual, é uma questão espiritual. E na medida que você vai pensando sobre esses assuntos, absorvendo a mente nesses assuntos, vai ficando claro e a sua sankalpa, a sua determinação de buscar a sua iluminação vai fortalecendo. E aí você vai tomando as atitudes práticas, você vai ver que as coisas vão se alinhando, você vai tendo força para se manter nas práticas, para fazer o seu, né, fazer seu sadhana diário, né? Você vai mantendo, conhecimento é a base. Conhecimento, que emoção vem, vai e você esquece. Isso, interessa por isso, interessa por aquilo. Krishna fala na Bhagavad Gita, né? Quem tem muitos interesses não consegue ser um yogi. Eu acho legal o que você está falando, mas eu acho tão legal aquilo, e aquilo, e aquilo, e o outro, não sei o que, aquela coisa, e isso, e aquilo, aí não tem força, vazou. O seu sankalpa vazou para todo lado, assim, aí você fica só blá, 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 blá. Aí quando você vai ver, você morreu. Aí tem que começar de novo. Entendeu? Então, tem que ter esse foco. Aí ele fala no verso seguinte, Eka, foco, uma mente com um foco. Aí sim, você consegue transcender a matéria, mas você tem que botar seu foco, como eu falo, tem que ser a sua prioridade máxima mesmo, não pode ser um assunto. Isso é interessante, eu também gosto de... Não, tem que ser a prioridade. Você pode gostar de outras coisas, mas essa tem que ser a prioridade. Você tem que ter Quem estuda, você vai estudar qualquer linhagem religiosa, espiritual, qualquer grande mestre, profetas, texto sagrado, você vai ver como é que era Jesus. Ele ficava lá, pessoal, olha, hoje vamos olhar as estrelas, porque, né, é legal. Pessoal, vamos fazer umas miçangas. Não, era, né, toda hora, só isso, né, Deus, foco, Deus, só, né,
força. Buda estava lá assim, e aí pessoal, vamos lá, cachoeira, não sei o que, surfar, vamos fazer outras coisas. Não, ele estava lá só isso aqui, vou lá, vou fazer, vou ficar aqui, vou tentar ficar sem comer, vou fazer meditação, vou largar tudo. Foco total. Entendeu? Eles dão esse exemplo para falar, é assim, você vê Prabhupada, dia inteiro, Krishna, 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 dia inteiro, só isso, não tinha assim, não, agora, peraí pessoal, tô a fim de falar agora de, sabe, não, era só isso. Então assim, esse é o exemplo que os grandes mestres dão, assim, ó, se você quiser... né, se livrar aí das forças gravitacionais aqui, você vai ter que botar um gás nisso, entendeu? Essa sankalpa. Então isso vem com conhecimento, com a sua inteligência purificada, ela vai purificando, e aí você vai fazendo o que eu falei no começo da aula, vai trabalhando os desejos. Não, peraí, tudo bem, mas isso aí não é um desejo muito inteligente, tem desejos melhores, aí você vai, né, aprimorando os seus desejos, entendeu? Você vai trabalhando isso para criar um foco forte. Então é isso. Então que Krishna abençoe vocês com esse sankalpa intenso por puro bhakti. Hare Krishna.